cada artista fez assim. Então são vários artistas, é muito processo legal aí que a gente vai estar vendo. Por exemplo, ela estudou um crânio, estudou um cachorro, estudou um lobo, como que ela é fisicamente. Você tem que estudar, por exemplo, roupas que mostra que o personagem, o cara, ele estudou o chimpanzé, estudou uns porcos, ele desenhou, ele fez lá. Pra quê? Pra ele estar mais familiarizado com outros ângulos do leão ali e tal. Pra meio que você conseguir fazer esses estudos aqui também, sabe? Meio que um pouco com a escala cinza, assim, ó. E depois jogar no digital e só colorir, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele foi essa questão da gente saber focar. Então aqui também ele faz uma miniatura diferente do que a gente está acostumado. Essa arte eu acho fantástica, uma cor bem escura e faz, sabe? E aí, galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esse livro aqui de criaturas míticas. Galera, é um livro que eu curto bastante, assim. Tem diversas artes aqui, tem muita arte. Uma coisa, galera, que eu queria falar pra vocês é o seguinte: a gente não vai só focar aqui na criação de criaturas e tal. Esse livro, tanto para você que gosta de ilustrar outras coisas, gosta de criar outras coisas, ele mostra aqui no livro o processo criativo de vários artistas. Então você pode utilizar esse tipo de processo não só para desenhar criaturas ou coisa do tipo, mas para criar desenhos mesmo. Então hoje a gente vai estar falando aqui sobre esse livro. Ele é um livro bem bonito, eu vou mostrar um pouco a capa aí para vocês. É, mostrar aqui também a parte de trás aqui. Esse livro é bem legal. Então ele tem diversas artes aí de diversos artistas. Então vamos estar abrindo ele aí. Então vamos lá, galera. Esse livro aqui, cara, ele é muito, muito bonito. Tem umas artes assim que eu curto bastante. Ele até fala aqui, né, que ele é um guia de design assim para você criar, para desenhar criaturas, né, de fantasia assim e tal. Então, cara, é bem legal esse livro, galera. Então, vamos estar vendo aí ele hoje. E também vou estar explicando aí o processo criativo de cada arte. Aqui ele fala, né, que as criaturas míticas, elas são, acho que do folclore, assim, de cada país. Se eu não me engano é isso, né, tipo, da história, assim, tipo, alguma criatura mística, assim, dos países, né. Tem, tipo, aqui, assim, da Europa, tem bastante coisa, assim. Tem de diversos países aqui. Uma pena que não tem no Brasil, né? Mas seria legal, né? Tipo, fazer alguma aqui do Brasil seria bem legal. Então ele mostra aqui, né, nos pontos aqui, ó, da onde vem cada criatura. E aqui a gente começa aqui nessa daqui desse dragão aqui asiático. Ah, ele também mostra aqui quem foi o ilustrador. Como eu falei antes, né, galera? Esse livro são as criaturas aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Cada artista fez assim. Então são vários artistas. É muito processo legal aí que a gente vai estar vendo. Cada artista cria de um jeito, né? Então é o que a gente vai estar vendo aí hoje, a criação de cada um. Então para ele criar esse dragão aqui foi o seguinte: ele encontrou na natureza, por exemplo, é, alguns animais, né? Tipo, pegou leão, pegou outros tipos de animal, estudou a escama do animal, os chifres, os olhos. Então ele foi estudando para quê? Para montar a, a criatura. Pode ver que ele teve uma abordagem um pouco mais, ele quis estudar um pouco de um rabo de algum animal, a pata também. Aí aqui ele fez algumas miniaturas, né? Aqui ele fez algumas miniaturas, ó, para entender um pouco de como que ele ia chegar ali no resultado final. Mais algumas poses aqui.
e aqui o resultado final, a arte final, né? Então, assim, resumindo assim, né, galera? Vocês vão ver que é muito parecido, cada criatura, ela é bem parecida assim o processo. Então, por exemplo, o cara, ele foi lá na natureza, ele estudou a natureza, depois ele fez algumas miniaturas assim e chegou aqui no resultado final. Pode ver que na décima aqui, ó, no número 10 é a que ele escolheu, ó. A décima aqui foi a que ele escolheu. Ele acabou fazendo aqui 12, né? Talvez ele possa ter feito mais, mas aqui tá mostrando 12. E na décima miniatura ele escolheu que foi essa aqui foi a arte final. Então vamos estar mostrando mais aí para vocês. Outra criatura aqui, que é tipo um morcego assim, né? De novo, o cara que o artista aqui, esse Arthur Rodrigues, ele escolheu, procurou, né, alguma criatura assim, estudou o vampiro e tal, estudou aqui a asa, como que ela se comporta, os dentes também. Aqui ele fez algumas miniaturas. Você vê que aqui, galera, uma coisa que já é diferente, né? Você vê que, como eu falei antes, cada artista, ele tem um processo dele. Então, por exemplo, esse artista, imagina que ele gosta de desenhar aqui mais com lápis. Esse artista aqui, ele gosta de usar marcador, né? Que dá pra ver aqui que é um marcador e uma linha. Então, cada artista faz a miniatura de um jeito diferente, né? Então, isso é interessante, porque, tipo assim, acho que uma coisa que é legal de cada artista é que, tipo, cada artista curte usar algum tipo de material. Então, às vezes, esse artista aqui, ele gosta de usar mais lápis. Esse artista aqui, ele curte usar mais marcador e caneta. Então, o que acontece? O legal desse livro é isso, né? Como são vários artistas, cada processo, cada miniatura, assim, é diferente. E, lógico, né? O resultado final também de cada um é bem diferente. Então aqui mais alguns estudos aprofundados assim já da criatura. Aqui é a arte final. Ó. Aqui como se fosse um rascunho, né? Aqui ele jogou a cor por cima. Aqui como se fosse um render, né? Aqui tipo um estudo e tal. Aqui um render final. Bem legal isso daqui também. Essa outra criatura também aqui que eu acho bem da hora. A artista aqui. O que ela fez, né? Ela foi na natureza, a mesma coisa dos outros, né? Estudou lá, por exemplo, ela estudou um crânio, estudou um cachorro, estudou um lobo. Então imagina, galera, como eu disse antes, né? Aqui esse livro não se trata só de criatura, mas também trata, por exemplo, se você vai fazer um personagem. Imagina que você vai fazer um personagem e é um personagem que ele é um explorador. Então pode ser mulher ou um homem. Então o físico dele, imagina ali que é de uma pessoa mais forte. E o que acontece? Para você chegar nesse personagem, para você chegar no resultado final, o que acontece? Você tem que estudar cada etapa do personagem. Então é o seguinte, você tem que estudar tipo o corpo da pessoa, como que ela é fisicamente. Você tem que estudar, por exemplo, roupas que mostra que o personagem é um explorador. Então tudo isso você tem que estudar, né? Então é isso que ele está fazendo aqui assim, ó. Ele escolhe cada animal, ele vai lá, ele vai estudando. Então aqui ele foi entender como é que funciona o osso, foi entender como é que é o cachorro, fez alguns estudos aqui de lobos. Aqui também, ó, ele fez alguns estudos de olhos, de boca. Isso que eu acho legal nesse livro, tipo, cada artista tem um processo diferente. Eu acho muito legal. Aqui, ó, pode ver, ó, aqui já, galera, já é diferente de tudo que a gente viu. Olha como é que é as miniaturas. Olha a diferença das miniaturas aqui, ó. Esse artista, ele faz uma miniatura muito mais sem tanto detalhe. Ele gosta de algo mais sem detalhe mesmo, sabe? Mais chapado, assim, mais silhueta mesmo. Então, ó, por exemplo, esse aqui ó, do morcego, olha a diferença. Olha a diferença aqui dessa miniatura e olha a diferença dessa, sabe? Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Cada artista ali
cria diferente, né? Tem a sua maneira de criar, e isso que é legal. Então aqui já algumas etapas assim mais de exploração, mais etapas assim. Esse estudo é bem louco, né? Muito da hora. Alguns estudos assim de poses e tal. E aqui já o resultado final. É bem interessante. Você vê que tudo que ele estudou, né, galera? Por exemplo, ele estudou lá o lobo e tal, os olhos, o crânio aqui, a caveira, lá, os olhos, para chegar nesse resultado, sabe? Então uma coisa, pessoal, que é interessante também da gente falar é o seguinte. É sempre importante a gente, por exemplo, quando você vai criar uma ilustração, vai criar um desenho, é sempre importante você estudar antes o que você está fazendo. Por exemplo, a gente está com um desafio lá no canal, lá no nosso Discord, que é o seguinte, a gente tem que criar um javali lá e tal. Então o que acontece? Agora eu estou num processo, eu comecei hoje, eu estou num processo assim de começar a estudar o animal. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou estudando ele, eu estou vendo como é que ele é, como é que, sabe, como é cada detalhe, eu olho a imagem, eu tento estudar ela, para saber depois, na hora de eu criar, de eu criar o estudo final, o desenho final, já eu estar mais acostumado assim com o que eu vou criar de fato, sabe? Então isso é bem interessante. Por exemplo, imagine esse daqui, a gente pode pegar aqui como exemplo. O cara, ele estudou o chimpanzé, estudou uns porcos, ele desenhou, ele fez lá. Para quê? Para ele estar mais familiarizado com o que ele vai criar, sabe? Então eu acho que quando a gente vai fazer uma ilustração, assim, por exemplo, um tema, né? Igual eu falei antes lá do personagem. Quanto mais a gente estuda, por exemplo, o corpo humano, quanto mais a gente vê, assim, como que funciona a questão de como é que é uma pessoa exploradora, sabe? Que ferramentas ela tem, o que ela usa ali. Então, isso é bem interessante da gente estar estudando. Uma coisa também, galera, é a gente ir a fundo assim no processo. Por exemplo, imagina que você vai criar uma criatura. Então, tipo assim, é uma criatura igual desse livro aqui, assim, uma criatura folclórica de um país. Pô, o que você vai fazer? Você vai ir a fundo, você vai tipo estudar como é que nasceu aquela criatura, o que ela fazia naquela época, como é que é a história que as pessoas contam dela, como é que as pessoas contam uma questão assim de aparência física dela. Então isso é bem importante. Então aqui, né, esse outro artista aqui, ele começando aqui, ele começou a fazer os estudos aqui de chimpanzé, de porco. Uma coisa que é interessante, galera, desse estudo aqui é, por exemplo, ó, aqui a gente vê que o chimpanzé, a ideia dele estudar o chimpanzé não era o rosto. A ideia dele aqui, ó, era mais o músculo, assim, ó. Ele queria entender como é que funcionava o músculo do chimpanzé, entendeu? Então pode ver que o estudo dele foi mais para essa área, que ele não estava muito interessado em saber como que era a cabeça do chimpanzé e tal. Ele estava mais interessado em estudar a anatomia, porque essa anatomia aqui do chimpanzé ele vai usar para fazer na arte final dele, entendeu? Então aqui ó, pode ver ó, de novo, ele estudando lá os músculos, né? Aí que depois ele faz alguns estudos assim de cabelo. Aqui as miniaturas dele. De novo, né? Aqui umas miniaturas já mais diferentes também dos outros. Então cada artista ele tem a sua maneira de criar. Aqui mais estudos, meio que fez uma paisagem aqui e tal. Acho que esse estudo aqui é bem completo, né? Do que ele tem, do que ele tá fazendo aqui. Vamos ver mais coisas aí. E aqui a arte final, né, galera? Muito da hora. Eu acho esse aqui é um dos meus favoritos, assim. Eu acho muito interessante como ficou o resultado final disso aqui. Você vê que daquele estudo, né, dele que ele fez do chimpanzé, ele chegou aqui num resultado bem interessante. Você vê que a anatomia aqui, ele estava preocupado mais com a anatomia aqui do chimpanzé. Então, ó, ele fez aqui o corpo meio que inspirado no chimpanzé. Até porque, galera, isso aqui também é um jeito da gente economizar tempo, né? Porque às vezes você tá num trabalho, num processo criativo que ele é muito
que ele demanda muito do teu tempo, cara, dá uma economizada. Tipo assim, estuda só o que é fundamental mesmo, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que ele detalhou isso daqui, então foi pro o nosso foco aqui, ó, do desenho tá mais nessa área, né? Então, porque realmente ele queria estudar aqui a anatomia do chimpanzé para o quê? Para passar no desenho dele. Então aqui um estudo e tal. Aqui depois ele jogou as cores. Aqui é um estudo de valor. Depois ele jogou as cores aqui. Mais uma criatura bem legal aí. Aqui uma outra criatura. Aqui é a mesma coisa, né, galera? Que eu já venho falando. Ele fez um estudo de crocodilo, fez um estudo de cachorro, fez um estudo de outros animais, da pata de outros animais. Olha lá, tá vendo? Aqui a pata e tal, fazendo uns estudos, ó, tipo, o que é correto aqui da pata, o que não é correto da pata. Então é isso, galera, é você ir na natureza e estudar, tipo, pegar imagens que são reais e copiar, desenhar elas, ver, tipo, pô, quantas patas o animal tem. Eu tava fazendo uma live ontem que eu também tava fazendo isso, eu tava fazendo um estudo de pombo e eu tava vendo, pô, quantas patas ali quantas unhas ali tem um pombo e tal. Tem tipo, tentando prestar atenção ali cada coisa do pombo para depois eu estar mais familiarizado com aquilo e fazer com que a minha arte final ela seja mais resolvida, assim, sabe? Então, aqui as miniaturas e tal. Mais algumas poses. E aqui o resultado final. Acho bem legal esse resultado final. Deixa eu ver qual que foi a miniatura que ele se inspirou mais aqui. Eu acho que não tem aqui. Não tem aqui a miniatura que ele utilizou mesmo, de fato. Ele fez outras assim. E aí foi essa é o resultado que ele chegou. É bem legal, assim. Meio que se a gente pegar uma imagem assim de um crocodilo, a gente vê também meio que algo parecido, assim. Aí aqui você vê que ele colocou um peixe aqui, tá bem legal isso daqui. Essa arte aqui ficou bem bonita. Então vamos lá para mais estudos. Aqui, né, um que já é bem conhecido, né, que é a chimera. Ele foi lá na natureza, estudou alguns leões, né, outros animais também. Ele estudou o movimento aqui do leão, porque acho que a estrutura animal da chimera é mais o leão, né? Então ele estudou aqui o leão, estudou aqui tipo as escamas da cobra. Ele estudou, ele estudou aqui fogo também, como é que se comporta o fogo. Aqui ele fez algumas miniaturas, mais estudos aqui de pose. Aqui mais poses também. Uns estudos bem bonitos, né, galera? É aqui a arte final, né? Você vê que na arte final mesmo, ele utiliza aqui meio que o corpo do leão mesmo, né? Por isso que ele estudou aqui, ó. Por isso que ele veio e estudou o corpo do leão. É uma arte bem bonita também. E aqui outro que é bem conhecido também, o chupacabra. Que você vê que ele estudou bastante, né? Acho que pela criatura ter muitas misturas assim de animais, ele meio que você vê que ele estudou muita coisa aqui, ó. Tá vendo? Ele estudou aquele gato que não tem pelo, lagarto, macaco, cara, peixe. Alguns estudos aqui da pata, né? Você vê que é um estudo bem detalhado aqui, assim, é bem interessante. Alguns estudos também de escama, ó, que legal. As escamas. Aqui também algumas miniaturas que ele fez. Ele fez bastante coisa, né? De lado, de... Bem interessante.
Aí aqui uma coisa que é legal, galera, você vê que uma coisa que a gente tem que ter também no nosso estudo é nem sempre desenhar só o animal de frente. Tenta também desenhar um animal de outros ângulos, sabe? Mesma coisa, por exemplo, você vai desenhar um leão. Cara, não desenha só ele de frente. Tenta desenhar também é, com outros ângulos do leão ali e tal. Pra meio que você conseguir fazer esses estudos aqui também, sabe? Isso daqui é uma coisa que agrega muito valor, assim, a um portfólio seu, sabe? E esse também, galera, esse livro aqui também, ele serve como inspiração, assim, para vocês criarem um portfólio, sabe? Às vezes imagina que você quer fazer lá uma arte final dessa e tal. Cara, aqui, ó, ó que legal, olha o jeito que ele monta o processo, né? Olha o jeito que ele mostra o processo, isso aqui. Isso daqui, galera, é uma coisa muito rica, sabe? Além de você estar mostrando a sua arte final, você pode mostrar também o processo, como que foi feito o processo do seu desenho, sabe? O que que você estudou, qual foi as coisas assim que você estudou. Isso também, cara, isso agrega valor demais assim ao trabalho de vocês. Então, às vezes você não tem esse livro, mas procurem alguns sites assim de que a galera posta o desenho deles, tenta ver como que eles é, mostra assim o trabalho deles, sabe? Como é que eles contam o processo assim do trabalho deles. Então, esse é bem interessante. E essa aqui, né, a arte final, bem interessante, né, galera? Você vê que esse estudo de valor aqui, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, o estudo de valor, de onde está a escala de cinza, ela é bem importante para depois você jogar as cores no seu desenho, né? Então, tipo, ele fez aqui o desenho, depois ele simplesmente aqui jogou a escala as cores, né? Então mais um pra gente ver aí. Mais uma criatura, que também é bem interessante, ó. É uns animais assim bem diferentes. Tipo, bem legais assim também. Aqui também é a mesma coisa, né? Foi estudar na natureza e tal. Aqui as miniaturas, aqui são as poses. Mais poses aqui de estudo. Aqui ele querendo falar, tipo, mais sobre a cara assim da criatura e tal. Aqui até alguns tipos assim de animais que ele foi juntando. É a mesma coisa a questão ali do javali. Você vê que tem um javali africano, tem outros tipos de javali, né? Então aqui ele é meio que falando sobre as espécies, né? Tá vendo? E aqui foi o resultado final, ó. É bem legal, né, galera? Você vê que uma coisa que eu gosto nesse desenho aqui é que o ponto de foco nessa arte, ela tá bem resolvida, assim. O ponto de foco tá aqui na cara, né? Depois ele meio que não precisa detalhar tanto assim o desenho. Então, ó, o ponto de foco aqui, o resto do desenho meio que ele não joga tanto detalhe. Eu acho isso bem bonito, assim, cria uma cara assim de arte, sabe? Vamos ver mais coisas aí. Mais uma criatura. Bem diferente, né? Os animais que ele escolheu aqui. Tem uma parte aqui do escorpião. Lembra que eu falei pra vocês, galera? Não precisa, por exemplo, lá do chimpanzé, né? Não precisa ser estudar todo, tipo assim, o escorpião. Não precisa ser estudar todo o escorpião. Estuda só a área que você quer estudar do escorpião, sabe? Ó, tá vendo? Uns estudos bem do que ele queria pegar assim no corpo do escorpião. Aqui mais estudos de miniaturas. Aqui são miniaturas já bem diferentes, né, do que a gente tava vendo. Esse artista aqui, ele curte trabalhar mais com um valor médio ali. Na real, galera, ó, quer ver? Ó? Uma diferença aqui, assim, ó, por exemplo. Deixa eu pegar a miniatura desse aqui. Ó, aqui, esse artista aqui, ele não meio que sombreia quando ele tá fazendo as poses, tá vendo? Ele só se importa mais com a linha ali e tal. Aqui já não, esse artista, ele joga... Eu sou um pouco assim também. Eu curto trabalhar meio que um pouco com a escala de cinza, assim, ó. Sabe? Eu não curto trabalhar tanto assim.
sabe? Mas é o jeito vai de cada artista, né? Mas pra gente ver aí a maneira diferente, né, de cada artista mostrar sua arte. Olha lá, mais estudos. Você vê que ele, é o que eu falei antes, né? Ele joga um valor assim médio na arte dele. Aí ele trabalha em cima. Bem bonitos esses estudos aqui, né? Tipo, é um pouco mais limpo assim do que os outros. E aqui é a arte final, né? Vamos ver nas miniaturas ali. Deixa eu ver o seguinte. Deixa eu ver qual que ele escolheu aqui. Parece que ele escolheu a 5 aqui, ó. Parece que ele escolheu essa 5, essa numeração 5, é. Dessas aqui ele acabou escolhendo aqui a numeração 5. Então lá o desenho final aqui, né? Depois ele veio e jogou as cores. Isso daqui, galera, a gente pode, por exemplo, pode fazer no tradicional, a gente pode fazer um desenho no tradicional e tal, e depois jogar no digital e só colorir, sabe? Isso é uma coisa que eu acho bem legal. Eu vou estar fazendo uns vídeos assim logo logo no canal, de estar pegando uns estudos meus no tradicional e jogar uma cor assim. É bem interessante. Eu vou até estar deixando um artista aí na edição do vídeo que eu vi no Instagram dele. Um processo que ele faz assim, disso que eu tô falando, cara, eu achei muito legal isso. E vou estar trazendo alguns conteúdos assim. Cara, muito legal assim fazer isso, né? Tipo, desenhar ali no papel e depois jogar na arte digital e dar uma pintada assim. Aqui mais um dragão europeu. Os estudos aqui de animais que ele fez. Estudou um pouco aqui as escamas. Estudou um pouco assim, tipo, a cabeça, né? Aqui ele fez algumas miniaturas. Ó, a diferença, né, que a gente tava falando. Se eu pego esse daqui, ó, se eu pego esse artista, você vê que ele gosta de estudar ali com valor médio, né? Aqui já não, ele gosta mais de fazer nas linhas mesmo e explorar isso, né? Outros estudos. Aqui ele pegou até umas subespécies assim de dragão que ele estudou também. E aqui a arte final. Você vê que ele veio bem simples aqui, assim, ó. Olha o estudo dele, como ele é simples, depois que ele joga, assim, para pintar. Olha como o desenho ele acende, assim, né? A diferença, né? Bem legal também. Então, galera, vai muito de cada artista, né? De como você cria e tal. Aqui mais uma criatura. Mais de novo, aqui os estudos, o que ele pegou para estudar. Aqui ele deu uma estudada aqui no pé da criatura. Aqui ele fez as miniaturas e tal. Ele explorou bastante posições, né? Isso que a gente vê aqui. Ele fez miniatura só da cara da criatura, mas também ele fez de poses também. Eu achei essa pose aqui, essa desta, bem legal. Que é mais ou menos essa daqui, né? Mais ou menos. Mais estudos aí de pose. E aqui chegou no resultado final. Bem interessante também. Ele fez a mesma coisa, né? Fez ali o rascunho dele, depois jogou no digital e pintou. Aqui mais uma criatura. Essa criatura é tipo uma medusa, assim, sabe? O artista estudou ali uns rostos femininos, umas cobras. Estudou ali o olhar, as escamas. Aí ele fez aqui as miniaturas, né? Umas miniaturas. E depois mais exploração. Tá vendo? Olha que legal, galera. Ele estudou como que é a criatura de costas, assim, sabe? Isso é muito interessante. Foi o que eu falei antes, né? Isso
gera um valor assim pro seu portfólio que é bem legal de estar mostrando não só a criatura de frente, mas de costas, né? Isso é bem legal também. E aqui ele mostra algumas variações assim, né, do que ela poderia estar usando. Ela poderia estar usando uma armadura, tipo, ela numa pegada mais de guerreira, ela numa pegada mais no deserto, assim, ela numa pegada mais clássica. Então ele fez algumas variações assim. Isso aqui é bem interessante. Aqui mais poses, né? E aqui a arte final. Bem legal também. Aqui o estudo de valor, né? E a arte. Aqui é o render, né, da arte. Essa daqui é uma das que eu mais curto. Uma das obras assim desse livro que eu mais acho assim bonito. Aqui mesma coisa, né? Os estudos ali de animal, de rosto. Estudo de rosto da águia. Aqui as miniaturas. Acho que ele vai usar essa miniatura 12 aqui, ó. Aqui mais explorando, tipo assim, ó, como que a criatura ela se comporta de lado, como a criatura ela se comporta de costas, como a criatura ela se comporta de frente. Mais poses. E aqui a arte final, né? Foi a que eu falei pra vocês aqui, ó. A miniatura 12, ó, o estudo 12. Ele usou aqui. Essa aqui eu acho uma das mais bonitas, assim. Eu acho muito louco esse trabalho. E ela é da região da Grécia. Essa arte que eu acho muito bonita. E aqui mais uma criatura. De novo, né, os estudos lá de animais. Mais animal. Estudando mais animal. Aqui algumas miniaturas. Aqui estudo de pose. E aqui a arte final. Essa é mais diferente das outras, né? Tipo, aqui meio que mostra as duas criaturas brigando. É legal também. Outra criatura. Essa aqui a gente vê muito em algumas séries, assim, né? De Viking e tal. É bem legal essa. Uma criatura nórdica, né? Aqui, ó, os estudos de animal. Das escamas. Uma coisa que é legal também, galera, é da gente estudar. Quando você for fazer um animal, quando você desenhar um animal, estuda também como que é o esqueleto dele por dentro. Isso daqui também é bem interessante da gente estudar como que é o esqueleto do animal por dentro, né? Ajuda muito quando você vai criar assim vai criar o corpo do animal depois. Isso ajuda muito. Então aqui as miniaturas, estudos de pose, umas poses e tal. E aqui a arte final, né? Bem legal também o resultado final dela. Aqui a gente vai para outra criatura também que é a Jorogumo, que é bem legal também. Essa criatura eu já tentei fazer um desenho dela. Eu estudei um pouco. Eu lembro que quando eu fui tentar fazer um desenho dela, eu estudei um pouco sobre a história dessa criatura. E é uma história bem interessante, assim. Por isso que eu falei pra vocês, assim, galera. Quando vocês forem criar alguma coisa, tenta estudar também a história, sabe? Daquilo que você tá criando, sabe? Que isso é bem interessante. Tipo assim, a gente falou antes sobre explorador, né? Quando você for criar, por exemplo, um personagem lá, ele é um explorador. Tenta estudar como é que é um explorador, o que ele faz, quanto tempo ele fica explorando,
é, o que ele tem que levar de material, como que é a roupa dele, sabe? Tudo que ele precisa ali de material e tal. Porque isso, sei lá, isso acho que, como eu disse antes, né? Isso acaba você se familiariza com a sua arte, com o que você está criando. Então, acho que isso, o resultado final, ele muda por causa disso, sabe? Quando você tá mais, é um tema que, por exemplo, imagina que você faz alguns desenhos assim que é de um tema que você gosta muito, pode ver que o resultado final sempre fica muito legal, porque você já está acostumado com aquilo. Então, acho que quando a gente se aproxima assim mais do tema, cara, ajuda demais a gente a entregar uma arte final legal, tipo que nem essa daqui, né? Essa daqui não falei muito, galera, sobre o processo porque é muito parecido com os outros, né? Esse daqui, esse artista aqui, galera, ele é o Bob, né? Ele tem um canal aqui no YouTube que se chama Draw Sessions. É um canal muito legal, assim. Lá ele também fala muito sobre essa área de criar criaturas e tal. Aqui a gente pode ver, né, que ele foi lá estudar um cavalo e tal, estudar ali um peixe. Aqui mais alguns estudos de pelo, da cara do cavalo, o tamanho, né, a proporção da cara. Aqui algumas miniaturas. Que nem, você pode ver, ele já é um artista que eu já assisti bastante vídeo dele, já estou mais acostumado assim com os vídeos dele. Você vê que ele é um artista que usa muito lápis, caneta Bic. Então você vê que isso daqui transmite, né, nas miniaturas dele, ó. Não é igual outros artistas, por exemplo, outros artistas que nem, ó, deixa eu procurar aqui, ó. Ahn, Alguns artistas que talvez eles utilizam mais marcadores, quer ver? Que nem esse daqui, ó. Deixa eu ver se. Ó, esse aqui ele utiliza um marcador claro, depois ele vai lá e faz a linha por cima. Você vê que o do Bob é diferente, né? É mais daquele jeito mesmo, né? Que ele traz nos vídeos dele. Bem a característica dele. Alguns estudos aqui de pose e tal. As subespécies aqui da criatura. E aqui a arte final, né? Uma coisa que eu aprendi muito com ele foi essa questão da gente saber focar a nossa arte, saber levar o ponto de foco, assim, que nem o ponto de foco dessa arte aqui, ó, você vê que tá bem estruturado, ó, tá vendo? O nosso olhar vai bem para essa área aqui, ó, tá vendo? Vai bem pra cara do cavalo mesmo. E o resto meio que vai se desfazendo, sabe? É uma coisa que ele ensina muito assim nos vídeos dele, essa coisa de ponto focal que eu curto bastante. Isso pra mim foi quando eu aprendi isso com ele, mudou bastante meus desenhos, me ajudou bastante, sabe? Tipo, saber onde você quer focar. Então, se é aqui que você quer focar, beleza, detalha mais aqui, ó, sabe? Ah, se é aqui que você quer focar mais, detalha só aqui. É a mesma ideia daquele chimpanzé lá que eu mostrei antes. Você vê que no chimpanzé só tem uma parte que ela tá finalizada. Então é o que? O artista queria focar mais naquela parte, sabe? Então aqui é a mesma coisa. Aqui uma outra criatura que eu curto muito desse livro. Eu acho bem legal essa criatura. Aqui os estudos, né, da natureza. Mais estudos de como que funciona o polvo, né? Como que ele é. Aqui algumas miniaturas. As subespécies, né, do Kraken. E aqui o resultado final. Essa arte eu acho muito da hora, eu acho muito bonita. Esse aqui ficou bem legal. Deixa eu ver aqui qual miniatura. Ele não acabou utilizando nenhuma miniatura daqui. Ele escolheu outra. Mas mudou bastante, assim, ó. Você vê que as miniaturas dele, pro resultado final, é outra coisa, né? Mudou muito, assim. Ele com certeza ele explorou muito mais miniaturas sem ser essas daqui. Ó.
O resultado aqui, cara, fantástico, assim, muito, muito bonito essa arte aqui. E é engraçado, galera, tá falando isso pra vocês, porque quando eu comprei esse livro aqui, eu olhava essas artes assim, eu falava, cara, não entendo muito o processo desses artistas, sabe? Eu não entendia muito assim. E hoje, depois de ter estudado mais assim, eu olho essas etapas, né, que cada artista utilizou assim, eu consigo explicar, né, isso é bem interessante. Como saber assim como cada artista consegue explorar assim a sua criação, né? Isso é bem interessante. Então, galera, aqui mais estudos aí. A criação assim é sempre bem parecida, né? Se tiver algumas coisas assim diferentes, eu vou estar falando para vocês. Já uma coisa diferente aqui que a gente já vê aqui. Esse artista, ele cria as miniaturas de uma maneira um pouco mais diferente. Ele faz as miniaturas dentro de um quadrado. Cara, isso é legal, isso é interessante a gente fazer também. Às vezes a gente pode estar fazendo uma miniatura dentro de um quadrado assim, é legal. Eu nunca tinha pensado isso. E por isso que é legal, né, da gente ver o processo criativo assim de diversos artistas pra gente saber, né, como que cada um cria e tal. Eu acho que uma coisa que eu gostei desse artista é que ele explora muita coisa. Você vê, ele explora várias poses. Ó. Olha o quanto de coisa diferente que ele fez, né? Deixa eu ver aqui nas miniaturas também, ó. Ele fez aqui a cabeça, ele como é de lado, sentado, em pé. Cara, ele varia bastante no processo criativo dele. Isso daqui é um artista que ele tem uma memória visual assim muito boa. Por isso ele consegue fazer, tipo, diversas poses, sabe? Tanto de um ângulo para baixo, um ângulo para cima. Ele consegue explorar muita coisa. A questão, galera, da memória visual é isso, sabe? Uma coisa que eu sempre falo pra galera que é importante fazer é você estudar tudo. Pô, eu vou estudar um leão, vou estudar um macaco, eu vou estudar um escorpião, vou estudar diversos animais, diversas poses, como é que é uma pose vista de cima de um animal de costas, sabe? Porque isso é importante. Faz com que a gente seja igual esse artista aqui, ó. Você vê que ele não se limita em apenas mostrar a criatura de lado, assim, ou só com uma pose. Não, ele faz aqui várias poses, sabe? Isso aqui é bem interessante. E aqui eu até parei de falar porque eu não fui avançando muito, porque esse aqui, com certeza, é a arte, a minha favorita desse livro. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Aqui de novo, né? Ele estudou lá os primatas, estudou os macacos e tal, o escorpião, o leão, alguns insetos. A pata aqui dos animais, ele também chegou a estudar aqui um pouco do tubarão. Ó, olha, galera, olha que legal isso aqui. Ó. Olha como o estudo do cara, ele é avançado. O cara foi lá e estudou até os dentes, sabe? Dente por dente do animal. Cara, isso aqui é muito da hora. Então é um estudo bem avançado, tá vendo? Ó? Ele até coloca uma setinha aqui assim, ó, de como é que funciona a boca do tubarão, sabe? Isso é bem. É um estudo muito legal de mostrar. Ó, essa questão também aqui da pata, ó, tá vendo? Ó? Olha como é detalhada o estudo que ele montou. Ó. Isso aqui é muito interessante pra gente se inspirar, assim, sabe? Nos nossos estudos. Como é que a gente pode estudar, sabe? Então aqui também ele faz uma miniatura diferente do que a gente está acostumado. Me parece muito que é tipo um marcador assim que ele utiliza. É que ele faz alguns estudos aqui de pose. Mais estudos de pose. Você vê de novo, galera. Olha a importância de desenhar diferentes poses, né? É a mesma coisa que eu falei lá. Cara, você pega um leão, você, cara, desenha várias poses do leão pra você ver como é que ele funciona de frente, de lado, de costas. Às vezes ele tá com a pata, como é que é a pata dele pra cima, sabe? Ó, porque se a gente ver aqui, ó, ele tá com essa pose aqui, uma pose,
duas poses. Depois ele vai mudar. Olha a variação de poses que ele faz aqui do animal, tá vendo? Isso aqui é bem interessante. E aqui é o resultado final, né? Cara, essa arte eu acho fantástica, assim. Eu acho muito... Pra mim é a mais bonita do livro. Eu piro nessa arte aqui dele. Desse artista aqui. Eu acho muito, muito, muito da hora. Depois, galera, eu vou estar deixando na descrição do vídeo todos os artistas, tá? Para depois vocês pegarem assim e pesquisar aí. Eu vou estar deixando o nome da criatura e o nome do artista para vocês depois estarem indo mais pesquisar mais um pouco sobre o artista, né? Aqui, galera, alguns estudos de peixe, né? Olha lá, estudo da cara do peixe, ó, como que é a movimentação aqui, ó, do peixe, tá vendo? Aqui algumas miniaturas. Olha lá, que eu falei pra vocês, ó, interessante, né? Ele fez um estudo aqui das costas do animal. Olha que legal. A gente tem muito costume, né, de desenhar só a frente, assim, das coisas. Eu tenho tentado mudar isso, assim, tentado desenhar de tudo, assim, sabe? Toda a pose, assim, de lado, de costas, de frente. Eu tenho tentado desenhar mais outras poses. E aqui também, né? Um outro resultado final, assim, muito da hora. Essa arte aqui também é bem bonita. Ele até deixou um detalhe aqui, assim, você vê que o ponto de foco, né? Aqui. Uma arte bem bonita aí. Aqui um minotauro. Olha que legal, os estudos dele é bem bonito. Tá vendo o que eu falei pra vocês, pessoal? De desenhar também como que é por dentro do animal, ó. Estudar como que é por dentro do animal. Isso é interessante também para você entender como que funciona a musculatura do animal, sabe? Uns estudos aqui de chifre e tal, de pelo. Aqui as miniaturas, mais estudos aqui de pose. Você vê que esse artista ele utiliza bastante forma básica, assim, sabe? Ele estrutura bastante o desenho dele por formas. É o que eu falei antes, né? Cada artista tem o seu jeito ali de criar. Então você vê que o desenho dele é até bem estruturado, assim, sabe? Tem uma estrutura muito boa por estudar formas, né? Ó, a estrutura aqui, ó, desse desenho tá muito bonita. Esse cara ele manja bastante de estrutura. Eu sempre falo pro pessoal, né, que é muito importante para quem tá começando, cara, a gente desenhar cilindro, desenhar círculo, quadrado. É muito importante pra gente saber estruturar desse jeito. E aqui o resultado final, ó, você vê que o Minotauro tem uma. A estrutura dele tá muito legal, né? Tipo, a pose e tal. Ficou bem interessante. E aqui mais uma criatura, mais alguns estudos da natureza. Ó que legal, ó, que eu falei pra vocês, ó. Ele estudou o crânio, como que funciona. Olha os detalhes, né, galera? Até o nome aqui o cara foi atrás assim. Até isso o cara estudou, tá vendo? Aqui algumas miniaturas. Aqui algumas poses. Mais pose. E aqui a arte final. Bem interessante também. Você vê que é isso, né, galera? Muito artista, assim, ele muda bastante a arte dele, assim, nessa questão. Alguns estudam mais nome, assim, e tal. Cada um tem o seu estilo, né, de estudo. Isso é bem interessante. Também outra arte bem legal. Algumas poses. Bem bonito esse desenho, né? Aqui é a arte final. Uma arte final também muito bonita.
Legal as cores que ele utilizou também. Aqui mais uma criatura. Aqui os animais que ele estudou. Cara, muito bonito a... Ele tem um estilo que eu curto bastante, assim, sabe? Que é um estilo com linhas, assim. Igual eu mostrei pra vocês ali do javali que eu tava fazendo. Eu curto esse estilo, ó. Tipo, olha que bonito, galera. Olha que desenho bonito. Aqui algumas formas básicas, assim, de estudo. Umas miniaturas. Algumas poses. Mais pose. E aqui a arte final. Bem da hora também. Aqui ele colocou uma paisagem, né? Aqui você vê, né, galera, que eu falei pra vocês lá de ponto focal. Observa nessa arte final como a criatura ela tá detalhada. E aqui, ó, a paisagem aqui atrás, ela não tem detalhe nenhum. Por quê? Ele quer focar só na criatura, sabe? Então, utilizem isso no desenho de vocês. Saibam aonde vocês têm que focar. Aqui mais uma criatura. Acho que, se eu não me engano, eu sei quem é essa artista aqui, tipo... Inclusive, acho que eu tava vendo uns desenhos dela esses dias, um sketchbook dela. Se eu achar que é ela mesmo, eu coloco aí pra vocês na edição do vídeo os desenhos dela. Cara, vocês vão ver que o desenho dela reflete muito isso, sabe? Você vê que é um desenho muito autoral. Apesar de ser a criatura aqui, a gente vê a criatura, mas a gente já olha essa criatura aqui, a gente já vê, cara, tá o nome da artista, sabe? Tá meio que a pegada dela, sabe? O estilo dela tá aqui, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Você vê que isso reflete também nos desenhos dela. Você, só de olhar os desenhos, você já sabe quem é a artista, sabe? Eu acho isso muito interessante isso é uma coisa difícil de chegar, assim, de ter essa coisa autoral, assim, do artista. Você vê que, né, quando eu tava folhando aqui, eu olhei a arte e já falei, ixi, eu acho que esses dias eu tava vendo o sketchbook dela. A gente reconhece assim de longe, né? Olha lá como é interessante, até as miniaturas que ela faz. Ela também, ó, uma coisa, pessoal, dá uma atenção assim nessas miniaturas. Olha aquilo que eu falei, né? Ó, aqui ela faz o cavalo em pé, aqui ela desenha um cavalo deitado, aqui ela desenha o cavalo numa pose mais outro tipo de pose, aquele levantado, aquele de lado, aqui, sei lá, ele com a cabeça para baixo. É isso que eu tô falando para vocês, né? Com certeza, antes dela fazer essas miniaturas, ela foi lá e estudou vários cavalos, tipo a imagem de vários cavalos, deitado, em pé e tal. Ela reproduziu aquilo para quando ela fez a miniatura ali, ela tava com isso na memória visual dela e trouxe isso para a arte, sabe? Olá, mais os estudos aqui de pose. Ó, tá vendo? Olha a diferença, ó. Olha a diferença das poses, ó. Aqui tá deitado, parece que o cavalo tá dormindo. Aqui de costas, aqui de frente. Aqui as subespécies, né, do cavalo. E você vê isso, né? Você vê muito o toque da artista. Você vê muito o jeito dela. Em todos os desenhos aqui, você bate o olho e você fala... Ah, já sei quem é a artista, sabe? Isso é bem interessante. E é uma arte final também muito da hora. Uma arte final bem bonita, assim. Achei muito legal e é aquilo que eu falei, né, galera? Tem um toque assim da artista, a autoria dela nessa arte aqui. E aqui mais uma criatura. Os estudos aqui, né, de lobisomem, né? Você vê que é muito isso. É o que eu falei pra vocês antes, né? Imagina que você quer fazer uma criatura e a criatura ela tem lá o corpo humano e tem um lobo. Então, se você mistura isso, o que acontece, né? Sabe?
você acaba criando uma criatura. Então, é o que eu falo pra vocês, galera. Sempre estudem. Toda vez que você for fazer alguma coisa, estuda, pega na natureza o que é o que você vai criar, sabe? Porque aqui é simples, né? Se a gente for ver, ó, ele estudou um humano e um animal, certo? Para chegar nesses resultados aqui, ó. Então você vê que tem várias poses aqui, ó, meio essa humanoide, né? Ó. As subespécies aqui e a arte final. Legal, né? E aqui mais uma criatura. E aqui alguns estudos de animais que ele fez. Ó, a estrutura da pata, tá vendo? Ó que legal, ó. Ele foi lá e estudou como que é os ossos mesmos de fato. Depois fez aqui, ó, por cima, né, dos ossos. Estudou a asa. As miniaturas, galera, que diferente, ó. É bem diferente do que a gente viu, né? Já. Esse cara, ele não detalha muito a miniatura dele. Ele só joga ali uma cor mais, tipo isso daqui assim, ó. Ele joga lá uma cor bem escura e faz, sabe? Como se fosse isso daqui. Ele fez, pá, fez um rascunho e jogou. Sem detalhar muito. Aqui poses. E aqui a arte final. Essa arte aqui também eu acho bem bonita, acho muito louco. Bem legal. E essa aqui é uma criatura do gelo, né? Aqui os animais que ele estudou. Fez uns estudos ali de mão, de pele. De pele não, de pelo. Aqui algumas miniaturas. Você vê que também esse artista já tem um jeito diferente, né, de fazer as miniaturas, ó. Interessante. Aqui as poses, né, de frente, de lado, de costas. Mais poses. Aqui as subespécies dele. E aqui a arte final. Bem bonito, né, galera? Muito interessante, assim, tipo... Essa arte final aqui é bem bonita. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, assim, do que ele estudou, né? Dos animais e tal. Dos pelos, das miniaturas. Com certeza também ele deve ter estudado, assim, alguns acessórios, sabe? Eu senti um pouco de falta nisso, assim, nos estudos dele, mostrar um pouco também dos acessórios que ele utilizou, tá vendo? Ah, tipo, parece umas tatuagens aqui também, ó. Acho que faltou isso um pouco no... Gostaria de ver um pouco mais isso, os estudos, sabe? Do que ele fez aqui pra chegar nesse resultado. E é isso aí, galera. Aqui tá o nome dos artistas, ó. Bom, acho que o que eu falei antes de deixar na descrição, acho que nem vai precisar, né? Porque tem tudo aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês. Qualquer coisa aí vocês podem dar uma pausa. E vou estar deixando aí no... Tá dando um zoom aí pra vocês verem os artistas que ilustraram. Dá uma olhada lá, tem o site deles, Instagram. Ó, mais uns artistas aqui. Ó. Aqui o Bob, né? Tem um canal Draw Sessions. Aqui outros. Aqui eu sei que é o Bob, né? Que fez esse desenho aqui. Ó. Você vê que, de novo, é o que eu falei antes, né? Tá bem a característica do artista. Aqui mais livros deles, né? Esses livros também devem ser bem legais, assim. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já era um vídeo que eu queria fazer aqui faz tempo pro canal.
Esse livro aqui eu acho muito legal ele. Como eu falei pra vocês, né, é um dos meus livros assim favoritos. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aí. E é isso, galera. Obrigadão quem ficou até o final. Tamo junto. Deixa o like aí pra gente. E inscreva-se no canal. Tamo junto, até a próxima. E galera, deixa nos comentários aí também qual foi a arte que mais vocês curtiram aí. Fechou? Tamo junto, valeu e até a próxima.